Instituição que junta, no fundo, todas as misericórdias e que é, de facto, a maior instituição de solidariedade social que existe no país. Doutor, boa noite. Muito boa noite. O doutor é um homem que está no terreno. Nós temos ouvido falar muito de números de pobreza nos últimos tempos, mas por trás dos números estão pessoas, não é? Claro. Nós vivemos, de facto, como se diz, uma situação de emergência social. Nós vivemos, eu não gosto de ser alarmista e, portanto, acho que devemos ser muito cautelosos, sobretudo quando alguns milhares ou centenas de milhares de pessoas nos estão a ouvir. Nós vivemos uma situação particularmente grave em Portugal. Grave porque, de facto, apesar de todos os esforços, é preciso entender que ao longo dos anos, o que vivemos hoje é uma consequência de muitos anos. Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar na pobreza, dizia-se que em Portugal havia 20% da população pobre. Agora, há cerca de uns meses, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que havia 19%. 18 até. 18%. 18. Portanto, mas esse dado... Quer dizer que se gastaram centenas de milhões de euros e, afinal, a recuperação não é tão grande como essa. Quer dizer, portanto... E a situação é mais complicada. A situação é mais complicada porque há um fenómeno novo que não havia há 20 anos atrás. Que é o fenómeno dos novos pobres. Isto é, o fenómeno de pessoas que ainda têm recursos, mas estão objetivamente no limiar da pobreza. Quem são esses novos pobres? Fala-se muito dos novos pobres e, aliás, recordo que o professor Adriano Moreira, em tempos idos, foi das primeiras pessoas a usar em Portugal esta expressão. Quem são esses? O senhor, há uns tempos, dizia que recebia pedidos de ajuda alimentar por e-mail. Todos os dias recebo. O novo pobre é um urbano. É um indivíduo que ou tem um emprego precário, ou teve um emprego e perdeu há pouco tempo, ou então tem um estatuto de vida que de maneira nenhuma hoje não consegue manter. Quando se está a falar de estatuto de vida, está-se a falar de empréstimos, dos empréstimos para a habitação, de empréstimos do carro, dos móveis que lá tem em casa, do computador que tem para pagar, e esse indivíduo essas pessoas têm vergonha de dizer que estão numa situação difícil. Mas essas pessoas não têm dinheiro para comer? Algumas têm e outras já não, e é por isso que há dias, numa reportagem na TVI, precisamente, eu vi algumas num sítio onde se dava apoio a pessoa, a alimentação, havia outro perfil de pessoas nessa instituição, pessoas a comer. Portanto, eram pessoas que há uns anos atrás, ou há uns meses atrás, ainda tinham dinheiro e estão hoje numa situação complicada. E acha que isso tem a ver com a dificuldade crescente das condições de vida, aumento dos preços, aumento dos preços alimentares, nomeadamente? Com certeza. Ou é uma ressaca também, pode ser também uma ressaca de uma certa euforia de consumo dos anos 90, não é? Como em tudo na vida, nada é absoluto, não é? Portanto, há um pouco de tudo. As pessoas criaram nas pessoas a ideia de que o Estado de Providência ia tratar delas quando estivessem doentes e quando estivessem velhinhas e quando ia tomar conta dos filhos, etc. E as pessoas partiram para outra. É verdade que Portugal nunca teve verdadeiramente um Estado de Providência no sentido técnico do termo e de facto o Estado de Providência não funcionou e, portanto, hoje cada vez mais nós vemos despertar, e esse é o papel que as misericórdias têm tido ao longo de 500 anos na sociedade portuguesa, aquilo a que nós vimos chamando a sociedade de Providência. Isto é, as pessoas começam a acolher-se às nossas instituições porque, apesar de tudo, verificado que o Estado não lhes deu resposta na área da educação, na área da saúde, na área própria também do apoio social, as pessoas vêm-se acolher às instituições de solidariedade social. Mas esses novos pobres de que fala, não há estudo nenhum sobre eles. Aquilo que se nota é na realidade, no caso concreto, não é? Não há estudo, porque, como eu disse, estamos perante uma pobreza novo e envergonhado, e as pessoas têm grande dificuldade em dizer eu preciso de ajuda. E, portanto, têm grande dificuldade em assumirem, até perante os amigos, que este ano não têm dinheiro para férias, ou que não têm dinheiro para mudar de carro, ou que não têm dinheiro para manter o filho no ATL. Portanto, esta situação começa a sentir-se, nós sentimos, porque, apesar de tudo, porque as pessoas têm
confiança nas misericórdias, porque têm confiança naquilo que nós representamos na sociedade portuguesa, apesar de tudo. É a nós que nos vêm, de alguma maneira, levantar a ponta desse véu. E, por outro lado, é verdade, como disse, mas é verdade que não temos estudos para dizer isto. Pois, mas tem a observação do terreno. O Primeiro-Ministro, ainda há pouco tempo, numa entrevista à RTP, dizia que o índice de pobreza tem descido nos últimos anos. Era 20%, passou a ser 19% e agora seria 18%, embora os últimos dados do Eurostat se refiram, de facto, a 20%. Exato. Por outro lado, as instituições de solidariedade social falam de pedidos de ajuda crescentes nestes últimos tempos. Claro. Portanto, a sua percepção da realidade... A minha percepção da realidade é que o problema está mais complicado ou menos? Vamos lá ver. Deixe-me falar do ponto de vista daquele que eu conheço melhor, que é as misericórdias. As misericórdias, nos últimos anos, depois de terem sido, digamos, depois do 25 de Abril, quando foram um pouco afastadas da saúde, agora estamos a começar a regressar em força, mas as misericórdias viraram-se muito para a gestão de equipamentos e, nomeadamente, para o problema do envelhecimento. E, de facto, eu aqui há tempos utilizei a expressão de tsunami social. Porquê? Porque o fenómeno do envelhecimento em Portugal põe problemas novos de resposta. É evidente que ninguém pensa em fazer de Portugal um imenso lar, não é? Mas, de facto, a pressão que as pessoas fazem para entrarem nas misericórdias, a pressão que fazem para ser... Há listas de espera grandes nas enormes. Deixa-me só dizer uma coisa. A sociedade mudou. Em que é que mudou? Mudou. Aqui há tempos li em Nova Iorque uma frase engraçadíssima no jornal que dizia: nos últimos 10 anos mudou tudo à nossa volta, menos a nossa maneira de pensar. E eu costumo dizer que na casa dos meus pais havia um quarto para os pais deles. Na casa dos meus filhos não vai haver quarto para mim. Isto significa porque a estrutura urbana é outra, os modos de vida são outros, os próprios prédios, o que se vendem são de T1, de T2, de facto, a própria estrutura urbana se modificou. E, portanto, as pessoas... Porque o problema não só um problema... É também um problema de rendimento e podemos reduzir isto muito facilmente a um problema de rendimento. Mas... nomeadamente no caso dos idosos, há problemas gravíssimos de solidão. Há problemas gravíssimos de insegurança. Mas aí, por exemplo, nós temos, teoricamente, os tais números apontam que Portugal é o terceiro país com um índice maior de idosos e o primeiro com um índice mais rápido de envelhecimento. Claro. É também dos países onde os idosos recebem menos. Temos cerca de 1 milhão e tal de pessoas a receber pensões abaixo de 300 euros. Portugal é o país onde há mais pobres idosos na Europa. Exato. Como é que essa gente vive? Esse 1 milhão de pessoas que têm menos de 300 euros... Por isso é que essa gente ou vive muito mal, ou vive muito mal. Mas quando diz vive muito mal, está... Do dizer-me, passa fome em algumas situações e vive em situações de carências graves, ou se acolhe às Santas Casas das Misericórdias e as outras IPSS. Mas é evidente que e por isso é que é a pressão total, enorme e absoluta para entrarem nos nossos lares. Porquê? Porque sabem que, ao menos ali, bem ou mal, não lhes faltará comida, ninguém as põe na rua, ninguém as vai tratar mal e de facto, essa é uma resposta. Por isso é que, por exemplo, nós temos advogado, porque não podemos transformar um país num país de lares, isto não faz sentido nenhum. O complemento de idoso foi uma das medidas tomadas por este governo. É suficiente para... O próprio governo, aqui há dias, eu vi anteontem na comunicação social, veio reconhecer que a medida não estava a ter o resultado esperado e até estava em relação, digamos, àquela obrigatoriedade que colocava de ser o idoso a fazer a declaração dos rendimentos dos filhos. Não acabou. Era a segurança social que o ia passar a fazer. E, portanto, o próprio governo tinha a consciência de que esta medida não estava a ter uma Porque abrange um leque... E abrangeu um leque mínimo pequeno. de pessoas. O Primeiro-Ministro falou em 90 mil, segundo as minhas contas estaríamos a falar de 70 mil. É verdade. Agora, no nosso ponto de vista, por isso eu ia dizer que nós temos apostado muito em respostas do tipo de apoio domiciliário à séria, de um apoio domiciliário que seja um efetivo apoio domiciliário, isto é, e aproveitarmos as estruturas familiares que ainda existem, as redes familiares, e aproveitarmos coisas importantíssimas, como é o caso das novas tecnologias, para aumentarmos a capacidade de resposta e de segurança das pessoas em casa. Doutor, disse há pouco que
que a situação se tinha agravado nos últimos tempos. As misericórdias não conseguem responder a tudo. Tem havido também algum esforço por parte do Estado, por exemplo. Claro, com certeza, é a sua responsabilidade. Mas chega, há pouco estava a dizer que entre 2004, em que se fez o estudo